Hoje, falar de Vasco, tem um provável time que vai a campo amanhã em São Januário contra a Portuguesa. Tem também sobre Leandrinho, que pode estar de saída. Tem também sobre o João David. Tem também sobre Emerson Rodrigues. E uma força ao Léo Pelé. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E amanhã às 9 da noite, esses gênios da Ferg, mas não vamos discutir com os gênios da Balral. E como rola em São Januário, Vasco Portuguesa, quinta rodada do Campeonato Carioca, que até o momento só o Vasco e o Macaé não perderam na competição. O Vasco 3 empates e 1 vitória, e o Macaé até o momento é o líder do campeonato. Bom, e sobre o provável time, o técnico Fábio Carelli deve manter a formação que venceu o Madureira por 2-0 em Brasil, desculpa, no Arena Amazônia, em Manaus. Até porque o Maurício Lemos, o último contratado até aqui, ainda não foi relacionado. Ele está se recondicionando melhor fisicamente para estar à disposição do técnico vascaíno. Com isso, a tendência é que a dupla seja formada por João Vitor e Lucas Oliveira. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas de Oliveira e Lucas Pinto. Jair, Cristian, Paulinho e Felipe Coutinho. Alex Teixeira e Vaete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã em São Januário. Esperamos ser o último jogo que não poderemos estar lá, e já na próxima rodada com o Macaé, que embora o Vasco seja visitante, assim como foi contra o Nova Iguaçu, será em São Januário, e a gente poder estar lá. Bom, de manhã a gente nasceu com a notícia do Vini Casagrande, parceiro do Lucas Pedrosa lá no SBT, que o Vasco negocia com o Al-Sadd da Arábia Saudita pelo lateral esquerdo Leandrinho, que está servindo a seleção brasileira sub-20 no sul-americano da categoria. Aliás, a seleção brasileira passou uma vergonha ontem, né? Tomou uma chicotada da Argentina por 6-0. Não, vocês estão sonhando, não. Eu também deveria estar para a cara, escrever. Às vezes eu não estava delirando, mas não, é 6-0. Mas o estimado Reginaldo Rodrigues, presidente da CBF, acha que o Ramon de Menezes, tá bom para ser técnico da seleção brasileira. Eu, desde quando acompanho futebol, quando eu era criança, nem sonhava em ser jornalista. Sempre tive a concepção: para você chegar na seleção brasileira, você tinha que ter um baita de trabalho em clubes, né? Campeão em vários clubes, ou em um clube só, né? Mas ganhando muito, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Enfim, é um currículo muito pesado, aí em clubes, e aí chegar na seleção. O Ramon foi técnico permanente do Vasco, depois foi promovido a técnico principal, chegou a estar inicio bem no Campeonato Brasileiro de 2020, né, que o Vasco foi rebaixado, mas depois o Vasco começou a perder, foi demitido. E sabe lá em base de que ele foi para a CBF. E com ele o Brasil não se classificou para as Olimpíadas, passou vergonha na Copa do Mundo da categoria, e agora... Mas ele tá bom lá, segundo o Reginaldo Rodrigues. Mas voltando,
o assunto. O Vasco negocia com o Al-Sadd da Arábia, tem aí motivos para isso. Vasco deve ao Al-Sadd pela negociação do Paulinho com eles ainda na época da 77. A gente achava que com um novo investidor acabaria aquela fama de mal pagador, mas não acabou. Para ver como que a 77 foi uma coisa maligna dentro do Vasco, assim como a associação é, a politicagem da associação é. E o Vasco está negociando o seguinte, um empréstimo, mas segundo o Belenenses Casagrande, sendo um empréstimo de 500 mil, mais o perdão da dívida do Paulinho. O colega Lucas Pedrosa, aliás, o Lucas Pedrosa deu várias apurações diferentes sobre a negociação, mas que seria $1 milhão pelo empréstimo até maio e o perdão pela dívida do Paulinho. Bom, e o que eu apurei foi o seguinte, que será um empréstimo até maio, mesmo por $1 milhão, mas a diretoria do Vasco ainda não definiu os termos, se será com ou com obrigatoriedade de compra ou sem. Terá mais uma reunião para definir isso, e a preferência da diretoria era que fosse sem obrigatoriedade de compra, com a intenção de fim do Leandrinho voltar depois do fim do empréstimo. Mas se colocasse como opção de compra, seria aquilo que o Lucas Pedrosa falou de 5 milhões. Bom, vamos esperar essa reunião acontecer, mas se for para esse valor, um péssimo negócio. Pode vir aí defensores da Santa Ceia do Pedrinho, Leandrinho, tem 19 anos, mas tarda pela frente, que no futuro ele pode não vai valer muito mais. Esse valor é praticamente, ainda mais petrodólares árabes, uma merda. Se fosse por 10, 15 milhões, lá vai, mas 5. Vai ter alguém justificando e dizendo que eu não estou colocando o Vasco em primeiro lugar. A 77 foi tão maligna no Vasco que estão dando carta branca para tudo que ele for fazer. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa reunião, que vai definir os termos desse empréstimo do Leandrinho. O jogador quer ir, não vai ter muito o que fazer, mas é intocável. Desculpe a Santa Ceia. E ontem foi noticiado que, se não me engano, foi o GE, que o Atlético São Luís, no México, estaria interessado no John Davis, mas hoje a imprensa mexicana disse que não está interessado, e que o clube mexicano fixou $4 milhões se o Vasco quiser comprar o John. Dele lá, né? Resposta sincera? Não vem. Até porque o Vasco está com uma grana, pecou. E o Norte da Bélgica
pagou ao Inter de Miami $1,5 milhão pelo Emerson Rodrigues. Por que o Vasco vai faturar isso? Nada, até porque o Vasco estava aí, o Emerson Rodrigues estava emprestado ao Vasco e ele tinha uma obrigatoriedade de compra caso o Vasco classificasse para a Libertadores. O Vasco não se classificou para a Libertadores, não precisou de ser obrigado a comprar um Emerson Rodrigues. Então, é um cara que vai sair sem deixar saudade. E ainda o Vasco aguarda reforços para o ataque, que ainda tem até o meio de fevereiro para conseguir esse reforço. Nomes de pautas tem o Rony, que está também ventilado no Fluminense, tem o Lorde Augusto, que, bom, pelo menos estatisticamente ele tem uma média pior que o Serginho, que saiu recentemente. Mas a Santa Sé, ele gosta de tudo, todo tipo de contratação que ele vai fazer. E vamos terminar o nosso Boa Noite Vascaíno dando força ao Léo Pelé, porque ele sofreu racismo lá no clássico curitibano, entre Curitiba e Atlético Paranaense, o clássico paranaense. Ele foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo. Eu vi o lance. Ao meu ver, não foi lance para expulsão. Ele tentou proteger a bola. O jogador do Curitiba foi a 1000 por hora, não tirou o pé, bateu no cotovelo no Léo Pelé. Mas o árbitro viu o cotovelado, expulsou. Eu acho que era um lance no máximo amarelo, mas expulsou. E a torcida do Atlético Paranaense foi chamou o jogador de macaco, chamou o pretinho, tudo que é tipo de termo racista. Dona FIFA, Dona CBF, vai deixar por isso mesmo? Não é a primeira, não é a segunda que acontece racismo dentro do futebol. Quanto não vê uma oposição braba? Aliás, o Atlético Paranaense já deveria ter sido uma posição pesada quando houve aquele barraco em 2013, no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Aquela briga generalizada. Ficou por isso mesmo. E agora, esse lance do Léo Pelé. E olha aí, tem uma parte da torcida do Vasco, chamada Vasco TT, que nunca nada tá bom, que continua perseguindo o Léo Pelé. Léo Pelé já saiu do Vasco. É como aquele relacionamento, terminou, mas continua implicando com a ex. A Vasco TT é a mesma coisa, fazendo piadinha da expulsão do Léo Pelé. O cara já saiu. O cara foi com a intenção de ter uma vida nova. Em vez de dar força pelo que ele sofreu, faz piadinha. Pelo amor de Deus, hein? Então, é isso, galera. Até o Desperta Vascaíno, o pré-jogo Vasco e Portuguesa. E amanhã a gente vai repercutir. Tem a análise da escalação, tem análise rápida do primeiro tempo e tudo que rolar lá em São Januário. Até mais.